Vamos dar início ao GD Script. Bom, pessoal, a gente tem então na nossa cena, no nosso mundo, o nosso cenário, o nosso personagem inimigo. Para você colocar um script no objeto, basta selecioná-lo e clicar aqui em adicionar novo script. A gente não vai fazer por aqui, a gente vai fazer isso aqui da seguinte forma: a gente vai abrir o editor daquela cena. Então, caso você tenha fechado a cena do personagem, é só clicar aqui no símbolo de instância, né? E ele vai abrir a cena do personagem. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Para que sempre que o nosso personagem for instanciado, ele vá com o código junto. Então, vamos clicar aqui em adicionar um novo script. E perceba que o nó personagem tem que estar selecionado. Se você clicar em Sprite e adicionar o script estará vinculado ao Sprite. Não é o que a gente quer. A gente quer no Kinematic, tá? Então, o Kinematic Body vai levar para nós vários tipos de funcionalidades, como as colisões, o motion. Então, é importante vincular ao nó correto. Bom, a gente vai criar o script. Vamos tentar aqui salvar. Vamos criar uma pasta. Vamos voltar ao diretório principal. Vamos criar o diretório scripts personagem GD. Então, a gente já tem um diretório que vai estar todo o nosso código, certo? Criar. Bom, pessoal, a gente vai aprender algumas coisas aqui. Eu vou tornar real algumas coisas que estão aqui no próprio script. Quando você vai mexer no script, então se eu for aqui em 2D, ele volta, né? Para o personagem, mas se eu clicar aqui no script, ele abre o modo script, que é o modo código. Então, Ctrl S para salvar. Aqui a gente tem o arquivo, né? O local onde a gente pode criar um novo script, arquivos de texto, salvar, fazer diversas outras coisas. Sistema de pesquisa, né? Ou Ctrl F quando o código é grande para você achar uma parte e tudo mais. Edição para você identar as linhas, colocá-lo na ordem melhor. Duplicar uma seleção, né? Quando é a cópia de código. E tem essa parte de navegar entre as funções, criar marcações dentro do seu código e depurar, que é corrigir erros. Perceba que todas as funções são colocadas aqui, ó, automaticamente, né? Ou métodos, né? Como a gente costuma falar na orientação a objetos. Então, pessoal, vamos rapidamente passar aqui uma visão geral do código em GD Script ou Godot Script. O GD Script é baseado no Python, tá, pessoal? Então, a indentação é importante. Tá vendo essa setinha aqui? Então, por exemplo, se eu deletar aqui e colocar no mesmo nível da function, você vê que ele exerce erro. Por quê? É através da tabulação, então dou um tab aqui, né? Nos teclados pode estar escrito tab, se for no notebook, mas nos teclados convencionais é aquela setinha indo e voltando, tá? Essa aqui é a tecla tab. Então, provavelmente, ó, dei um tab. Então, aqui eu indico que essa setinha aqui, o pass, esse comando pass, está dentro da função, dentro da func aqui, ready, da função ready. Então, vamos entender rapidamente que a gente tem duas funções gerais, são elas a função ready e process. O que essas funções fazem? Então, tudo que estiver dentro, ou seja, identado para dentro, né, da função ready, tudo que estiver na função ready é executado quando o objeto está pronto, ou seja, quando ele é criado na memória. Então, é executado apenas uma vez, né, quando você inicia o objeto. Então, é muito importante a função ready para fazer configurações, preparações de instância de objetos. Agora, a função process, ela é executada a cada frame. Então, vamos rapidamente aqui nas configurações do projeto e procure por FPS. Você vai ver que ele vai aparecer aqui física no common. E ele vai dizer, então, que a Godot trabalha a 60 frames por segundo. Então, a função física, em geral, ela funciona tanto a process quanto a process physics, que é outra função especial também. Ela vai pegar o tempo, né? E vai sempre trabalhar a 60 FPS. Esse delta é uma variável especial que ela calcula a razão de tempo nesses 60 FPS. Né, para você ter aí 1 segundo exatamente ocorrendo alguma coisa. Né? Então, se você for trabalhar com temporização, é uma variável que você vai usar bastante. Vou resumir assim por enquanto. Então, para a gente testar, aqui tem duas variáveis. Então, var significa variável. Variável é um valor que ele varia ao longo do tempo, né? Diferente de uma constante, que é um valor que não varia, como o número de pi e outros valores que a gente não quer que mude ao longo do código, como
pontuação máxima e tudo mais. Tudo aquilo que você não vai permitir alteração de valor é uma constante. Agora, o que vai mudar do valor ao longo do tempo, que pode ser que mude o número de vidas, a força do personagem, você coloca como variáveis. Então, var declara variável. Perceba que quando eu descomentei, então esse hashtag aqui é comentário. Isso não é código, tá, pessoal? Isso aqui é uma documentação, ou seja, você dizendo, essa função faz isso, essa variável eu criei para aquilo, isso não vai para o seu jogo. Isso aqui é para você, programador, saber o que você fez. É uma anotação, tudo bem? Então, aqui a variável é criada da seguinte forma. Você usa o termo var. O nome dessa variável é A, mas eu poderia criar a variável número, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser. A regra padrão é que o nome de uma variável sempre começa com o nome, depois você pode botar número, por exemplo, número 2. O igual aqui é usado para atribuição. Você atribui à variável número o valor 2. Então, a Godot também é não tipada. Significa que eu não preciso dizer se o número é inteiro, se é texto. A partir do momento que eu coloco um número ou coloco um texto, ele já entende que aquele valor é um número, é um texto e etc. Então, se eu quisesse um número real, era só botar o ponto, né? Então, ele acabou de ser um número float, ou número real. Então, número real que tem casa depois da vírgula, né? Então, esse aqui é um número inteiro. E texto entre aspas duplas, tá, pessoal? Então, aqui ó, tem um texto. Vamos colocar o nosso nome. Vamos criar a variável nome. Então, criei aqui um nome. Pass significa passar. Isso aqui tipo, não vai acontecer nada. Só vai passar pela função. Ela vai executar o pass e vai terminar. Tudo bem? Se você der um play agora, você vai perceber, se você voltar no mundo, desculpa, vamos voltar no modo 2D, tá? Você vai ver que agora tem aqui ó, o sinal do scriptzinho aqui, ó, no personagem, significando que ele tem um código afiliado a ele. Se eu der um play, nada muda. Lógico, a gente não fez muita coisa. Eu vou voltar no script. Então, você viu a alternância aqui, o modo 2D para o script, né? É bem rápido. E já fica todos os scripts que a gente trabalha. Eu vou aqui na função ready tirar esse pass, porque o pass é só um indicador para a função não dar erro, tá? Resumidamente. E vou dar o comando print, que significa imprimir. E vou colocar aqui o número. Vou dar um enter, vou dar um print e vou colocar aqui o nome. Então, as duas variáveis. Se você clicar duplamente, ele vai marcar, ó. Então, vamos ver se ele vai imprimir quando eu iniciar, já que eu disse que a função ready executa quando o objeto está pronto. Então, perceba que aqui no console realmente foi impresso ali, ó, 2 e Luiz Fernando. Exatamente com o que a gente queria, né? Só que isso é feito uma única vez. Como eu falei, a função ready é no início do game. Agora, veja o que acontece se eu imprimir o número na função número, na função process. Você vai perceber que ele vai imprimir infinitamente, ou seja, exatamente 60 vezes por segundo. Né? Então, ele cria aqui uma imensidão, né, de números. Eu vou mandar limpar. Então, o console depurador também, ele percebe erros. Ó. Se você for no depurador, ele vai falar. O delta nunca é usado. Tá? Bom, pessoal, vamos, por exemplo, estar analisando aqui também que antes de você executar, limpar a saída novamente, ele já dá aqui, ó, linha 8, né, 2 pontos, coluna 34. Aí ele fala, olha, na linha 15, ó, você tem um argumento delta que não é usado. Então, antes de usar, ele já vai analisando o código. Então, a Godot ela analisa seu código dinamicamente. Bom, então a gente já sabe criar variáveis, né? E já sabe o que cada função faz, certo? Eu vou voltar o PES aqui, para ele não dar erro. Mas aqui agora a gente vai fazer a nossa primeira programação relacionada ao game. A primeira coisa que a gente tem que criar aqui é uma condição que a gravidade do nosso game comece a funcionar e incidir sobre o personagem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer com que ele caia para baixo, né? Para tanto, precisamos fazer uma analogia sobre os vetores. Então, pessoal, aqui é um desenho que ele explica o seguinte. Perceba que você tem aqui o vetor 2 e o vetor 3. A Godot ela tem dois objetos, que o vetor 2 é para o universo 2D e o vetor 3 para o universo tridimensional. Então, através da posição de um objeto no espaço, eu consigo ter o seu ângulo em relação a um outro ponto, né? No caso, eu estou usando o ponto central aqui como
como referência, né? Mas você pode ter um ângulo referente a outro ponto no espaço, né? Então, se eu boto esse ponto aqui, né? E marcar aqui, ele vai dar um ângulo, né? Diferente, certo? Então, um ângulo em relação também ao ponto que eu estou usando como referência. Então, eu tenho um ponto no espaço, veja que eu tenho o eixo x e y, e eu tenho aqui a posição do ponto, ele está no ponto 5 em x e 6 em y, ele está nessa posição no espaço, certo? Então, o universo 2D funciona assim, né? Você tem objetos e tem as suas posições relacionadas ao seu eixo, né? Então, se a gente olhar lá na Godot novamente e ir para o universo 2D, você vai perceber que o nosso personagem realmente tem um pontinho central, um xzinho, que é a sua referência no espaço. E se você clicar nele, né, no personagem, ele realmente tem aqui em Transform, olha, uma posição no espaço. Ele está na posição 156 em x e 19 em y. Em relação a quem, professor? A posição central do nosso game. Nosso game, a posição dele aqui é aqui no topo. Então, em relação a essa posição, ele abaixou, né? Por quê? Porque perceba que a gente tem aqui o eixo x e y. E a gente está descendo no eixo y, né? Então, ele está aqui 19 pontos aqui e 156 aqui no x. Olha só como é que a gente descobre agora como que os objetos são colocados no espaço, né, dentro da Godot. Enfim, todavia, pessoal, voltando aqui no nosso objeto, voltando aqui no nosso estudo, eu uso vetores, né, porque isso aqui é uma posição, tudo bem? É uma posição lá 19 em y e 156 em x. Então, a gente teria aqui a posição do personagem, 156,19. Olha aí que legal. Sabendo, então, que o primeiro termo é x e o segundo é y. Muito bem. Nos vetores é a mesma coisa, mas o vetor, ele é um objeto que ele vai nos ajudar a fazer as acelerações, as multiplicações, subtrações, adições de posição. Então, por exemplo, eu tenho um vetor aqui e eles são da mesma forma. O primeiro termo é x, o segundo é y, que ele é 0,2. Então, você tem uma multiplicação de vetores e matrizes, lembra lá na matemática? Pois é. Então, se eu tenho essa posição 5, 6 e multiplico por um vetor 0,2, significa então que eu tenho 5 vezes 0, 0, mas aí a primeira coisa que você vai entender é o seguinte, ele vai manter o 5, tá? Então, cuidado aqui nessa interpretação. Não é que ele vai multiplicar por 0 e aí vai ser 1, né? Ou ser 0. Não, ele vai se manter como ele mesmo, tá? Então, o vetor, ele sempre faz uma adição. Podemos fazer uma adição negativa? Podemos, mas eu vou mostrar como. E o 6 multiplicado por um vetor 0,2 em y, então 6 vezes 2, 12. Então, eu tive uma progressão em y e mantive a mesma situação. Então, em relação ao eixo y, você ia perceber que o nosso ponto ia deslocar, né, ou para baixo ou para cima, aí depende muito, mas suponhamos que eu esteja fazendo um pulo, então ele iria, na verdade ele iria para baixo, tá? Para baixo, mas eu ia manter a posição em x, nesse caso aí. Agora, se eu multiplicasse aqui por 0,-2, ele iria dar menos 12, então iria para cima. Então, isso aqui eu conseguiria fazer um pulo, porque o pulo geralmente ele é na vertical. Claro que se o jogador tiver um impulso aqui em x, né, que é aquele pulo que a gente faz senoidal, né, aquele pulo assim, né? Então, o personagem ele joga para cima, mas também está impulsionando o nosso jogador para frente. Então, você consegue fazer essas ações através de vetores. O vetor 3D é a mesma coisa, só que além da posição x e y, você vai ter a profundidade também. Então, a gente tem que se lembrar desse quesito. Então, isso aqui é uma explicação geral e a gente vai ver na prática para fixar esse conhecimento.